Esse modelo, se é que podemos chamar de modelo, esta mediocridade, este modelo que se baseia no dólar barato, nas exportações de matérias-primas industriais e agrícolas e na importação de produtos acabados, trouxe, como mais uma de suas funestas consequências, a desarticulação da incipiente integração dos países que se reúnem no Mercosul. Como as commodities atingissem preços jamais imaginados, a integração regional desapareceu da agenda dos governantes do Mercosul. Desinteressaram-se completamente. O Mercosul sumiu dos discursos da presidente Cristina Kirchner e da presidenta Dilma Rousseff. O Parlasul, o parlamento do Mercosul, não se reúne faz mais de 1 ano e meio. A admissão da Venezuela com o seu fantástico PIB de 300 bilhões de dólares arrasta-se no Senado paraguaio e não se vê da parte do quarteto fundador empenho para quebrar esta resistência. Ao mesmo tempo, a indicação do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães como alto comissário do Mercosul delonga-se na nossa Câmara Federal há quase 1 ano, sem qualquer justificativa para a tardança e sem qualquer esforço do governo para resolver o impasse. Se o governo tem confortável maioria no parlamento, por que não desata de uma vez esta amarra? Agora que os ovos de ouro da galinha chinesa escasseiam, será que vamos começar a olhar para os nossos vizinhos e eles para nós com um pouco mais de atenção? A ideia da integração latino-americana precisa ser retomada. Se incluída a Venezuela, somos um mercado com mais de 280 milhões de pessoas e um produto interno bruto que alcança quase 3 trilhões de dólares. Isto sem considerar a zona de influência do Mercosul, que engloba praticamente todos os países da América do Sul. A saída da crise não está longe daqui, está aqui mesmo. E não se trata apenas de elevar a tarifa externa comum, a TEC, como propõe a Argentina. Precisamos ir além. Precisamos de um projeto de desenvolvimento do Mercosul, um projeto para o Brasil e a Argentina, os 2 principais países do bloco, e que contemple os interesses do conjunto. E neste conjunto, a presença da Venezuela é vital. Da Venezuela e o seu produto interno bruto de 300 bilhões de dólares. A Venezuela hoje precisa de tudo. Industrialmente, a Venezuela apresenta toda a sorte de carências. E vai suprir-se aonde? Externamente, nosso caminho é a retomada da reconstrução do Mercosul. Não há futuro para as aventuras solitárias, e muito menos há futuro para a vida de mascate de soja, café, ferro e petróleo. Se precisamos de um projeto para o Mercosul, é muito mais urgente, desesperadamente mais urgente, um projeto nacional. Exportar matérias-primas, importar produtos industrializados, cortar IPI e juros, expandir crédito e consumo, alargar o alcance dos programas sociais e de renda. Isto, me perdoa, presidente Dilma, não é projeto nacional. Não é Programa Nacional de Desenvolvimento. Sequer é um programa. Pelo menos não um programa que impulsione de forma segura e continuada o desenvolvimento nacional. Para isso é preciso investir. Não se retoma o processo de industrialização do país. Não se retoma a produção com esses níveis ridículos de investimentos, tanto os públicos quanto privados. E se o governo não investe, a iniciativa privada também não investe, porque ela sempre espera um gesto, uma sinalização do governo. Resultado da inércia, o PIB
deste ano pode não bater os 2%. Mas eu tenho uma proposta que nasceu desta série de debates que tivemos às sextas-feiras na comissão do Parlasul. É um ponto de partida para alavancar os investimentos. Vejam os senhores, a União entesoura recursos do superávit primário, patina nas licitações, imobiliza-se com as denúncias de corrupção, não cumpre metas. Os estados e municípios com dívidas impagáveis hoje e que ainda por séculos serão impagáveis, pouco, quase nada ou nada investem. Uma projeção que fizemos, suportada na redução de 5,5% da dívida real da década, nos leva à conclusão que estados e municípios precisariam dos próximos 200 anos para saldar as suas dívidas. As dívidas dos estados para com a União devem estar em torno de cerca de 460 bilhões de reais. Ela toda. Só no ano passado, os estados desembolsaram cerca de 29 bilhões e 500 milhões de reais para abater os seus débitos e ficaram com minguados reais para investir. A nossa proposta, urdida no seminário do Parlasul, é muito simples. Através de lei complementar ou medida provisória, a União estabelece convênios com os estados, libertando-os para que utilizem as parcelas da dívida que deveriam pagar para investir em obras de infraestrutura em custeio de atividades fins, não atividades meio, médicos, engenheiros, professores e obras de infraestrutura, reforma de pequenos postos de saúde, escolas, hospitais em todo o território nacional, irrigando desta forma a nossa economia. Quer dizer, os estados deixam de amortizar seus débitos e o valor desses débitos transforma-se em investimento. Com isso, movimenta-se o círculo virtuoso da economia. Investimentos condicionam demandas, empregos, consumo. Reativam-se desta forma plataformas industriais. Investimentos em rodovias, ferrovias, hidrovias, pontes, portos, aeroportos, hidrelétricas são a base indispensável para a retomada do desenvolvimento industrial. Abrindo mão de parcelas dessa dívida impagável, e impagável de forma definitiva com um PIB abaixo de 2%, a União não perde nada, porque os recursos que essas dívidas aportariam para a União são para serem investidos no país. Ela apenas está utilizando, diante da sua incapacidade provisória de projetar, de planejar, de fazer projetos de base, a capacidade de planejamento e investimento de 27 estados e de prefeituras importantes do país. A União apenas robustece a capacidade de investimento dos estados, espalhando obras pelas 27 unidades da federação. Obras que, nesse momento, a União travada não consegue realizar. Paralelamente, com concursos públicos para a contratação de engenheiros, médicos, professores, policiais e infraestrutura para a segurança pública, os estados fortalecem as suas atividades fim, equipando-se adequadamente para as funções de planejamento, como atendendo adequadamente à demanda da cidadania. É um ponto de partida. De algum lugar precisamos recomeçar, sem tirar coelhos da cartola, sem demoradas e nunca realizadas reformas tributárias, sem marchas e contramarchas a Brasília. Essas ridículas marchas dos prefeitos que querem dividir o que a União não tem para lhes distribuir, porque a União encontra-se endividada com a dívida pública e não consegue nem ela própria fazer investimentos. É tão simples assim. E eu convido os senhores e senhoras senadores para fechar questão em torno dessa ideia. O nosso Congresso não pode ficar passivo
diante desses problemas. E de nada adianta que, em determinados momentos, primadonas da mídia, da Rede Globo e da oposição tenham chiliques nervosos quando discutimos um problema sério. O importante é o país. Não é um momento para fazermos uma oposição irrefletida. Existe, sim, dificuldade do governo trabalhar por falta de quadros, de engenheiros e de planejadores. O governo foi destruído ao longo do tempo. E quando eu digo ao longo do tempo, não atribuo isso a um governo só. Há 30 anos, a estrutura do Estado está sendo desmontada. Desmontada por Fernando Henrique Cardoso, pela visão neoliberal, desmontada desde 1980, quando o Brasil produzia industrialmente mais do que os famosos tigres asiáticos. Tailândia, Malásia, Coreia do Sul e China juntos. E hoje, e os dados que exponho são de 2010, nós não chegamos a 15% do produto industrial desses países. Nós precisamos, provisoriamente, ao lado de uma proposta como essa que expus, liberar o governo federal dos empecilhos da Lei 866, com uma grande fiscalização do Congresso, do Tribunal de Contas, com licitações expostas na internet, porque com as mãos atadas e por falta de investimento, nós estamos tendo a nossa economia paralisada. E essa paralisação da economia nos levará, está levando já, a um desastre de dificílima superação. Hoje, a nossa presidente está reunida com os governadores. Governadores endividados até o pescoço. Governadores com uma brutal dificuldade de investir, pelos mesmos motivos do governo federal, por falta de recurso, por falta de aparelhamento técnico dos estados e por empecilhos colocados pelas leis de licitações. E ela está lhes propondo maior endividamento. Está propondo recursos do BNDES. E esses recursos do BNDES levarão os estados, já praticamente insolventes, a uma insolvência definitiva a muito curto prazo. Fica aqui o meu conselho aos governadores: não embarquem nesse financiamento. Fica aqui a minha sugestão à presidenta: abra mão para investimentos através dos estados e das prefeituras dessa dívida pública, que em 2011 chegou a 27 bilhões e meio. Quantia razoável para acelerar na nossa economia em investimentos espalhados por todo o território nacional e executados pelas máquinas de 27 estados e um número enorme de prefeituras. Obrigado pela tolerância do tempo, senadora Ana Amélia. Senador Roberto Requião, Vossa Excelência presta ao governo e ao país uma grande contribuição, usando a sua experiência de governador do Paraná, e nessa discussão econômica. De fato, as previsões da CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina, faz sobre o desempenho econômico dos países que integram a região, são mesmo preocupantes. E Vossa Excelência, em relação ao Brasil, também chama atenção, porque pode ser menor do que o índice previsto de 2%. Isso apenas agrava. E quando Vossa Excelência invoca uma atitude mais protagonista dos países membros do Mercosul, também é relevante, porque em momentos de crise a união faz a força, no velho adágio popular. Então, uma solidariedade interna e um objetivo debate sobre isso, nós estamos brigando entre si. A Argentina briga com o Brasil na área comercial e isso não leva a lugar algum, ou leva a lugar algum. Então, eu queria cumprimentar Vossa Excelência sobre essa contribuição. E essa questão do empréstimo para os estados, em vez de resolver, apenas agravará o já crônico problema do endividamento de estados e municípios. E essa solução parece muito criativa: converter a dívida em investimentos controlados pela União e pelos mecanismos de controle que nós temos à nossa disposição, como é o próprio Tribunal de Contas e a própria sociedade, fazendo uma fiscalização direta sobre essas obras. Para a União isso não significa absolutamente nada. A redução dos juros diminui a dívida pública e acaba com a necessidade desse superávit primário.
esse tolo superávit primário que, como a jabuticaba, só existe no Brasil, É verdade. e viabiliza uma injeção rápida de recursos. Já é tarde, mas ainda é tempo. Eu acho que da crise nós não escapamos mais, mas as medidas que estão sendo tomadas são medidas que continuam sendo inspiradas pelo veso neoliberal do Banco Central, dos nossos economistas, e com aplauso da mídia tola do Brasil, financiada por grandes grupos econômicos, por interesses que não são os interesses do povo brasileiro e que estão nos levando ao precipício. E daí surgem teses. Presidenta, vamos entregar os portos do Brasil para a iniciativa privada. Imaginem vocês, entregar a porta de entrada e de saída de um país ao interesse do capital estrangeiro, do capital privado, os portos que viabilizam o planejamento regional do país. Eu prefiro, neste caso, seguir o exemplo dos Estados Unidos, que não tem sequer um porto privado. São administrados por autoridades formadas pelo município, pelo Estado e pela União. Nos Estados Unidos, um navio, para navegar na sua costa, tem que ter tripulação norte-americana, de nacionalidade norte-americana, e ser fabricado nos Estados Unidos. Fernando Henrique flexibilizou isso para dar a possibilidade dos navios turísticos aportarem em portos brasileiros. Não acho que tenha sido uma má medida, mas daí a surgir a proposta da privatização dos portos, e dizia um senador do meu partido nessa tribuna, concessão não é privatização. É privatização sim, porque vão acabar fazendo uma concessão da República e entregamos para o Goldman Sachs, como é o caso da Itália e da Grécia, a gestão do país. A Grécia e a Itália estão sendo dirigidas por primeiros ministros indicados por bancos internacionais que foram os responsáveis pela quebradeira dos países. Nada de terceirização de patrimônio público é essencial para um projeto de nação. Obrigada, senador Roberto.